Amém? Boa noite, amados. Graça e paz. Meu nome é Alba e eu trouxe como tema para ministrar nesta noite, recuperando a consciência da linguagem. O versículo que eu trouxe está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a gente começar a refletir sobre esse tema, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, glória a Deus que o Senhor, nosso Pai, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E quando o Senhor nos criou, Ele nos colocou na terra com propósitos. Um deste propósito era governar sobre a terra e ainda é. Porque apesar do homem ter caído, nós sabemos que o Senhor enviou o Senhor Jesus. E aqueles que o recebem como Senhor e Salvador são reconectados a Deus e assim voltamos à posição de filhos. E o Senhor deseja que nós tenhamos uma consciência do nosso pensar, do nosso falar, uma consciência da linguagem que nós usamos para poder estar reinando sobre a terra juntamente com Ele, porque estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Em Gênesis 1:26, nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como o homem pode dominar sobre a terra? O Senhor nos deu capacidades, atributos, e hoje eu quero trazer 2 desses atributos que o Senhor nos concedeu, que nos possibilita estar reinando com Ele na terra. O primeiro desses atributos é a capacidade de pensar, que eu quero refletir, existem vários. A capacidade que nós temos de pensar. Nós sabemos que o ser humano, ele é diferenciado das outras criações de Deus, dos outros animais, da natureza. E uma das diferenças é essa capacidade que o homem tem de imaginar, de pensar. Tanto que nós vemos isso no próprio desenvolvimento da humanidade. Nós temos indústria, nós temos evolução, nós temos até a culinária, que é uma coisa que as outras espécies não fazem, né? Então o Senhor nos fez diferenciado. E essa capacidade de pensar é um privilégio para nós, principalmente nós que já nascemos de novo, que somos cristãos, porque nós sabemos e temos conhecimento e temos aprendido ainda mais aqui, que podemos escolher o que nós pensamos, o que passa pela nossa mente e o que nós imaginamos. Voltando para o primeiro versículo que nós lemos em Romanos, é interessante que quando o Senhor fala que nós não devemos nos conformar com este século ou com esse mundo, o Senhor orienta a cada um de nós. Ele não nos diz: haja diretamente no mundo, transforme o mundo, mas Ele fala com a gente: transforme-se a vocês mesmos, né? Que nós devemos transformar o quê? A nossa mente, renovar a nossa mente para conhecer qual é a vontade de Deus. E escolhendo os nossos pensamentos, nós temos como escolher muitas vezes aquele mundo que nos cerca, aquele que passa na nossa mente, na nossa imaginação. Ele é um fator essencial para aquilo que nós estamos, e aquilo que nós estamos vivendo, e aquilo que nós queremos viver. Deus atribui importância aos pensamentos. Segundo a sua palavra, em Gênesis 6:5, nós lemos, na passagem, antes de acontecer o dilúvio, a palavra do Senhor diz que viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Olha isso, que coisa séria, né? O Senhor contemplava a imaginação, o pensamento daqueles homens que viveram naquele tempo que precedeu o dilúvio. E o Senhor observou o quê? Que eles pensavam coisas más. Isso é um despertar para nós, para saber que é importante. Tudo aquilo que vem à nossa mente não é algo que passa e que não tem importância, mas há uma grande importância e nós devemos nos adequar, como disse o versículo de Romanos, através da palavra de Deus, renovando a nossa mente, para a gente saber o que devemos pensar.
Provérbios 33, versículo 7, na parte A, também diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Uma aguinha aqui. E olha que coisa, né? Tão maravilhosa. Como a gente imagina, assim é. Então, isso nos desperta para nós buscarmos imaginar aquilo que nós queremos, prestar atenção naquilo que nós desejamos e não naquilo que nós não queremos. Em Mateus capítulo 15, o Senhor também nos adverte. Jesus diz assim: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Aqui, novamente, o Senhor Jesus, o versículo continua, né? Mas essa parte que fala que do coração procedem os maus pensamentos, aqui Jesus está dizendo que isso contamina o homem. E nós que somos separados, que somos santos, não podemos viver contaminados. Para a gente acessar a presença do nosso Deus, para a gente ter esse Deus morando em nós, nós precisamos estar com os nossos pensamentos puros, santos, como a palavra do Senhor também não apenas nos fala o que é errado, mas ela nos ensina a pensar corretamente. E Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a palavra do Senhor nos conduz, nos mostrando o que nós não devemos fazer, mas também trazendo o que nós precisamos fazer, que é examinar nossos pensamentos e estarmos atentos aos nossos pensamentos, porque nós não somos vítimas dos pensamentos que vêm, nós não podemos aceitar sugestões contrárias à palavra de Deus, mas tanto o nosso diálogo interior com nós mesmos a respeito de nós deve estar de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou filha de Deus, eu devo afirmar isso. Muitas vezes a gente não é gentil com a gente mesmo, né? A gente é gentil com os outros e não consegue ser gentil com a gente mesmo, mas o que o Senhor fala de mim? Então isso eu preciso lembrar e eu mesma falar para mim, não só ouvir os outros que é bom, mas também falar para mim. O diálogo que nós temos na nossa mente é a respeito do próximo. O Senhor diz: não julgueis para que não sejam julgados, né? Porque com o critério que você julgar, você será julgado e ainda será acrescentado. Então, nós não devemos julgar o próximo, porque nós estamos vendo apenas um parágrafozinho, digamos que a pessoa é um livro, estamos vendo apenas um parágrafo. Nós não sabemos a história daquela pessoa, nós não sabemos o que aquele momento, por que ela está naquele momento às vezes irritado, às vezes mal-humorado, às vezes não é educado, mas não sabemos todo o contexto. Então nós precisamos enviar nosso pensamento com relação ao que nós pensamos das pessoas e com relação ao mundo também, com relação à sociedade, com relação à política. Como cidadãos do céu, devemos acreditar que nós somos representantes desse reino. E assim, quando nós vemos as notícias, quando nós vemos os jornais, quando nós vemos as ameaças, tantas coisas que podem lançar medo, nós devemos nos apegar, que nós estamos aqui de passagem, com propósito, mas que o nosso reino é eterno. E assim nós devemos viver como cidadãos do céu. Querido, eu também quero trazer mais um ponto, que é a capacidade que o nosso Deus, nosso Pai, nos deu de falar. Nós sabemos que a comunicação é um privilégio da raça humana, Existem alguns animais até que pronunciam algumas palavras, mas não com a comunicação consciente. E sobre a capacidade de falar, eu trouxe o versículo de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3, logo no início de Gênesis, quando o Senhor diz: haja luz, E disse Deus: haja luz e houve luz. E é interessante que o versículo anterior, ele fala que havia trevas sobre a face do abismo, que a terra estava como? Sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas o Senhor, apesar de ter registrado para nós sabermos que existia aquela situação, Ele não disse que há trevas. O que vamos fazer com essa situação? A terra está sem forma e vazia. O Senhor permitiu que estivesse registrado, para que nós soubéssemos que, ainda que em alguns momentos da nossa vida, nós possamos passar por situações aonde parece que tudo está sem forma, que está vazio, que falta alguma coisa, a palavra que sai da nossa boca deve ser a palavra da fé.
a palavra de Deus e nós devemos profetizar aquilo que nós desejamos. O Senhor, amados, ele na própria Bíblia Sagrada, ele faz menção à importância da sua palavra. Em Isaías 55, versículo 10 e 11, fala assim, é um versículo conhecido: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão a que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. Então, se nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, quanto mais eu e você conhecemos esta palavra, nós vamos mais poder nos apropriar dela. Nós vamos poder mais orar o que ela está dizendo. Nós vamos poder mais profetizar na nossa própria vida e dos outros o que ela diz. Para isso eu preciso conhecê-la, né? O Senhor confirma a sua palavra que ela não voltará vazia. Jesus também disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E Hebreus 4,14 também nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos aqui a importância da palavra de Deus. E esta palavra, querido, ela não está longe de nós. Glória a Deus que vivemos em um país onde temos a liberdade de estarmos e temos acesso a esta palavra, né? E ela está, como diz a própria palavra, na tua boca, no teu coração, no teu celular, né? Na tua mão. E esta é a palavra da verdade. A palavra do Senhor diz, tem um versículo que nós conhecemos que fala assim: se confessares que Jesus é o Senhor, também se você confessar que Ele é a tua cura, também se Ele confessar que você não está sozinho, também se você confessar que Ele é o sucesso que você quer na sua vida, também se você confessar que Ele é aquele que supre as suas necessidades, isso vai acontecer, porque essa palavra é fiel, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela confirma a importância da palavra de Deus, mas também nos traz a importância, a nossa própria palavra, a palavra que eu e você falam, também tem poder. Então nós devemos estar atentos a isso. Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua. O Senhor sempre nos orienta a nos escolher, a nós escolhermos a vida, né? E essa escolha passa pelo que nós pensamos, passa pelo que nós falamos. Glória a Deus por isso. A importância, queridos, de nós não estarmos calados diante das situações. Nós vemos em 1 Samuel 17, 43 a 46, quando Davi enfrentou o gigante Golias. Ele enfrentou aquele gigante e aquele gigante foi contra Davi, ameaçando Davi, falando coisas terríveis contra Davi e falando que ia destruir Davi. Mas Davi, ele não se intimidou, ele não se calou, ele não fugiu para casa, né? Mas ele respondeu, ele também não ficou calado. Ele respondeu. E muitas vezes, por uma ou outra palavra, nós queremos nos abater, né? Davi enfrentou aquele gigante com a palavra de Deus. E ele disse, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Então, queridos, nós vamos contra toda situação que vem, toda situação adversa que vem contra nós, nós enfrentamos como? Em nome do Senhor dos Exércitos. E aí nós temos vitória. Amém? Outro exemplo também é a respeito da importância da nossa palavra. O próprio Senhor Jesus, ele quando enfrentou o diabo na tentação do deserto, Jesus respondeu com a palavra, né? Está escrito, está escrito. E no final Jesus diz, entre essas respostas o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a palavra que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, através da revelação do Espírito Santo em nós, ela é poderosa nas nossas vidas e é disso que nós vivemos, não do que nós estamos vendo apenas, né? E está escrito também, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa, né? Quando Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, era aquela resposta
mas a cada dia nós temos respostas na nossa boca, né? Que Deus cuida de nós, cuida da nossa alma. Então nós devemos falar as coisas, as circunstâncias, as situações que nós estamos vivendo. Jesus falou certa vez com uma árvore, né? Com a figueira. E o que ele falou com aquela figueira aconteceu. Então, nós podemos falar para nosso corpo a respeito da nossa saúde. Nós podemos falar para as nossas finanças. Nós podemos falar, amém. Nós podemos falar para toda a situação que nos cerca. É importante que nós não nos calemos e que esta fala esteja de acordo com o que a palavra de Deus diz. Eu quero te dizer, para concluir, queridos, que existem situações das nossas vidas que vêm para nós parecendo leão, como surgiu para Davi, parecendo urso, mas que nós podemos dar nomes a essas situações, chamá-los de pequeno, de nada, de coisa nenhuma, de gafanhoto, porque o nosso Deus, Ele nos dá o poder para nós nomearmos, assim como deu o poder a Adão de chamar, e chamou todos os animais. Ele estava no Éden, né? Ele disse: o nome que você chamar vai ser, e assim foi. Adão deu os nomes, e assim como Adão chamou, assim foi. Assim será na minha e na tua vida. Que nós possamos chamar as circunstâncias, o nome que o Senhor colocou no nosso coração pela fé. Amém? Obrigada. Obrigada.